Olá, minha musa co-criadora! Bem-vinda a mais um episódio do Manifesting with Ali, o episódio 5 da terceira temporada. Se você é nova por aqui, é a primeira vez que você está me ouvindo, eu sou a Lê, eu sou professora, sou neurocientista e aqui a gente fala sobre neurociência aplicada às leis universais e como que está harmonizada essas leis, né? Facilita muito a materialização da vida dos nossos sonhos. E eu tô aqui para fazer você enxergar o potencial infinito que existe dentro de você, te lembrando que você pode ser, pode fazer e pode ter tudo que você deseja. Então, é minha missão aqui te entregar as ferramentas, os recursos, as estratégias, tudo baseado em ciência para você manifestar a realidade dos seus sonhos mais ousados. E hoje a gente vai falar sobre autoconfiança. E aí, a autoconfiança, gente, é a capacidade de olhar para dentro mesmo da gente e avaliar de forma realista se você consegue lidar com uma situação, com algum desafio, com alguma decisão e acreditar que sim, que você consegue. Então, a autoconfiança, ela não é só um sentimento bom, mas é um processo mental estruturado que o seu cérebro realiza, que envolve metacognição, tomada de decisão, autorregulação emocional e integração de experiências passadas. Então, vou te explicar um pouco desses termos que eu te falei agora. Para começar, eu tinha falado da metacognição, né? Que é como se você tivesse, gente, assim, uma câmera interna que é capaz de observar os seus próprios pensamentos. E o seu corpo faz isso, assim, naturalmente, tá? Sem a gente perceber, lógico. Se a gente percebesse tudo que o nosso corpo faz todo dia, a gente estaria enlouquecida, né? Então, o nosso corpo é inteligente a ponto de fazer as coisas no automático sem a gente perceber. Então, o que é essa metacognição, né? Essa câmera interna dentro da gente. E aí, quando você pensa sobre como você pensa, você consegue identificar os erros, você percebe padrões, você faz ajustes. E aí, a tomada de decisão é o processo de analisar as opções, prever resultado, escolher o caminho mais coerente com seus objetivos. E a autorregulação emocional é literalmente o controle dos impulsos e da ansiedade para agir de forma equilibrada, enquanto a integração de experiências passadas permite usar lembranças e aprendizados anteriores para aumentar a precisão das escolhas no presente. Então, autoconfiança não é vai dar certo. Autoconfiança é literalmente essa capacidade de olhar para dentro da gente e avaliar de forma realista se a gente consegue lidar com uma situação e acreditar que sim. Mas existe todo um processo mental estruturado para que a gente tenha autoconfiança. E a gente confunde um pouco a autoconfiança com autoestima, e elas são diferentes, na verdade. Porque a autoestima, na verdade, ela é a percepção do nosso valor pessoal. É o eu mereço, sabe? Enquanto a autoconfiança, ela está mais ligada à execução. A autoconfiança, ela tá ligada a eu consigo fazer, sabe? A um julgamento interno de competência, sabe? Do tipo, cara, eu sei lidar com isso. E eu peguei um estudo que é de 2010, ou seja, não é um estudo muito antigo, né? Do neurocientista, o nome dele é Stephen Fleming, se eu não me engano. E ele e a equipe dele publicaram um estudo. O nome da revista, eu acho que, se eu não me engano, é Science, tá, gente? E esse estudo, ele mostra que pessoas com alta autoconfiança têm um maior volume de substância cinzenta no córtex pré-frontal. E aí, essa região, vou explicar para vocês, essa região funciona como um centro de monitoramento estratégico do cérebro, que é responsável por avaliar a incerteza, por monitorar a decisão, por atribuir significado às nossas escolhas. Então, quando essa área ela está bem desenvolvida e conectada, a gente tende a decidir mais rápido, a sentir menos paralisia diante dos riscos, a manter uma coerência entre o nosso pensamento e a nossa ação. Só que quando ela é menos desenvolvida ou ela é pouco ativada, é comum hesitar antes de agir, viver em dúvida constante,
evitar risco, mesmo quando tem oportunidade de ganho. Por isso, fortalecer a autoconfiança é essencial para manifestar, porque sem ação clara e consistente, até a melhor visualização ou intenção perde força no mundo real, entendeu? E por isso que eu escolhi esse tema hoje, porque é a base, né, ali do nosso pensamento, da nossa emoção, é a maneira como a gente se vê também, sabe? E é aqui que entra uma compreensão ainda mais profunda. O cérebro não é uma estrutura única que pensa e decide de forma assim homogênea, sabe? Ele é formado por diferentes sistemas que evoluíram em momentos diferentes da história humana, né? Eles se desenvolveram em momentos diferentes da história humana. O cérebro lá sei lá, do ano zero é diferente do cérebro de 2025, né? A gente vê criança hoje em dia, já bebê, mexendo no celular, né? Eles já sabem que tem que clicar ali. Eu lembro que a primeira vez eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos que eu peguei no iPhone e não tinha um teclado, eu fiquei, gente, como assim? Achei super estranho, né? Ou seja, o cérebro é diferente, sabe? Então, e ele foi se desenvolvendo de forma diferente. E aí, cada um desses cérebros contribui para a maneira como a gente se sente e expressa confiança, sabe? E falando em cérebro, tem uma teoria que é chamada de teoria dos 3 cérebros. E essa teoria, ela ajuda a entender como que a autoconfiança é construída a partir da integração entre o nosso instinto, entre a emoção e a razão. Então, vou falar uns nomes aqui, mas eu vou explicar cada um deles, sabe? A gente tem o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo, tá? Ele cuida da nossa sobrevivência. É ele, esse safado, que aciona resposta rápida de proteção ou ataque. Aí, a gente tem o cérebro límbico, que é o centro das nossas emoções, é o centro da memória afetiva. Eu, por exemplo, sou super nostálgica. Então, esse meu cérebro límbico tá aqui sempre ativadinho, sabe? É nele que a ocitocina, que é o hormônio da conexão, fortalece os vínculos e dá pra gente uma sensação de segurança. E a gente tem também o terceiro, né? A teoria, lembra que eu falei dos 3 cérebros. Então, eu já falei do reptiliano, do límbico, e o terceiro é o neocórtex, que ele é especialista, assim, sabe? No setor pré-frontal, assim, sabe? Que é a parte mais racional e analítica, né? Ele analisa tudo, ele é capaz de planejar, de avaliar os riscos, de criar estratégia, para ampliar o nosso círculo de confiança. Então, quando essas 3 camadas atuam em conjunto, a gente consegue equilibrar o quê? O nosso instinto, a nossa emoção e a nossa razão, criando o quê? Uma autoconfiança sólida, saudável e expansiva. Então, quando você entende que esses 3 cérebros trabalham juntos, então, a gente tem o instinto protegendo a gente, a emoção conectando e a razão expandindo, fica muito mais fácil de perceber porque, às vezes, a confiança vem naturalmente, enquanto em outros momentos você sente que precisa construir, assim, passo a passo, sabe? Que o negócio é ali arrastado, sabe? E aí é que vem uma parte que eu acho, assim, fascinante, sabe? Que é o papel da química do nosso corpo nessa história toda de autoconfiança. Porque, cara, não é só o que você pensa que influencia na sua confiança. É também o que o seu corpo produz. Então, por exemplo, quando você cumpre uma meta, quando você supera um desafio, o seu cérebro libera dopamina, que é aquele hormônio do uau, consegui, sabe? Sabe aquela sensação boa de vitória? Então, ela reforça a mensagem interna de que você é capaz e faz você querer tentar de novo. Já a ocitocina, que parece assim, ela aparece em momentos de conexão e afeto, sabe? Ela aumenta a sua sensação de segurança, de pertencimento. Sabe aquele calorzinho no peito, quando você sente que você pode contar com alguém, por exemplo? E é isso. Só que
Além disso, se o nosso corpo ele tá com um nível muito alto de norepinefrina, que é um estimulante natural, sabe, gente? Que deixa, assim, a gente em estado de alerta, sabe? Vou até falar o nome dele de novo, caso você queira procurar no Google. É norepinefrina. Eu até anotei aqui num papel, tá? Para pegar essa cola, porque esse nome é difícil até para mim. Então, quando a gente está com nível alto desse estimulante natural no nosso corpo, a gente tem um efeito contrário. A gente fica tensa, a gente fica ansiosa, a gente começa a ver mais riscos do que oportunidades. E aí entra o poder de coisas simples, gente, para a gente deixar esses hormônios e esses estimulantes todos funcionando direito e naturalmente para que a gente se sinta autoconfiante, sabe? Porque aí a gente consegue se sentir capaz, se sentir segura e sentir aquela ânsia de futuro, mas de uma maneira boa, sabe? Porque quando a gente cumpre coisas que são simples, como, por exemplo, respirar. Eu sempre falo para vocês, né? Quem ouviu os primeiros episódios, eu sempre falava muito da respiração. Quando você respira com mais lentidão, você acalma o seu sistema, traz clareza e equilibra todo mundo dentro de você. Então, assim, não é só os gurus, entendeu? Que estão lá no meio do nada. Não, gente, isso é ciência. Respirar com consciência é ciência. E, além de tudo, de todos esses estimulantes, eu não queria deixar de citar também a testosterona, porque ela, em equilíbrio, ajuda a gente na assertividade, na coragem para se posicionar, mas quando ela tá muito alta, ela deixa a pessoa mais competitiva, menos empática. Então, é por isso que nem sempre a confiança é sinônimo de gritar mais alto. Às vezes, ela se expressa em saber ouvir, em analisar, em agir no momento certo, vocês entendem? Porque a gente pensa assim, aquela pessoa ali se posiciona sempre, ela fala tudo na cara, ela é muito autoconfiante e às vezes aquilo é só proteção. Sabe? Às vezes aquilo é só proteção. Então, nem sempre é aquela pessoa que fala mais alto, que resolve tudo, é a mais autoconfiante, certo? Então, juntando tudo isso que eu falei para vocês, né, dos estimulantes, dos neurotransmissores, dos nossos cérebros, né, dos 3 cérebros. Então, quando a gente junta tudo isso, né, ou seja, o instinto, a emoção, a razão e a química do nosso cérebro, do nosso corpo, dá para entender por que a confiança não é um dom que algumas pessoas têm e outras não. A autoconfiança é literalmente treinável, é ajustável e é 100% influenciada tanto pelas suas ações quanto pelo seu estado interno. Então, quando você começa a prestar atenção nesses ajustes internos, no que ativa o seu instinto, no que alimenta as suas emoções, no que acalma ou clareia a sua mente, você percebe que a confiança funciona como uma espécie de corrente elétrica. Ou seja, ela circula, ela se fortalece e ela volta para você. E essa corrente pode ser positiva e te impulsionar, ou ela pode ser negativa e te travar. Então, funciona mais ou menos assim. Quando você confia em você mesma, você fica naturalmente mais aberta a confiar nas pessoas, a confiar na vida. E essa abertura faz com que as pessoas confiem mais em você. E esse retorno alimenta ainda mais a sua autoconfiança. E esse é um ciclo que vai se retroalimentando, criando uma base cada vez mais sólida para agir e se posicionar no mundo. Quando eu falei para vocês, né, sobre a gente às vezes é autoconfiante numas coisas e em outras não são, por exemplo, tem pessoas que eu conheço que elas são totalmente autoconfiantes no trabalho, sabe? Elas agem, elas são maravilhosas, elas são confiantes e por causa disso, a vida se abre para elas, sabe? As pessoas no trabalho confiam nelas, elas são assim, né? Elas são confiáveis porque elas são autoconfiantes. E elas sabem, as pessoas que convivem com elas sabem que o trabalho vai ser feito no matter what, sabe? O trabalho vai ser feito. Diferente de, por exemplo, a mesma pessoa dentro de um relacionamento.
às vezes essa pessoa ela é tão fechada e ela não é autoconfiante de que ela pode receber amor, por exemplo, que ela se fecha e ela não consegue ter um relacionamento bom, sabe? Só quando ela cura aquilo é que ela consegue ter um relacionamento decente, porque ela começa ela mesma a ter autoconfiança para se abrir para essas pessoas, sabe? Então, como eu falei para vocês, é um ciclo que vai se retroalimentando em várias partes da nossa vida. Por isso que talvez às vezes você sinta que você é super autoconfiante em algumas coisas e em outras não. Sabe? E aí o que a gente tem que fazer é criar uma base cada vez mais sólida em todos os aspectos da nossa vida para a gente agir e se posicionar no mundo. Porque o contrário também acontece, né? Super verdadeiro. Se você duvida muito de você, você acaba hesitando nas suas ações. E essa hesitação passa uma mensagem de insegurança para os outros, que por sua vez respondem com menos confiança em você. E aí a sua própria autoconfiança diminui ainda mais. E aí, olha que interessante, não é só o comportamento, é também a nossa percepção. O nosso cérebro, gente, adora confirmar o que já acredita. Então, se ele acha que você não dá conta, ele vai procurar sinais que provem isso. E o mesmo acontece no positivo. Se você começa a se ver como capaz, ele vai buscar e valorizar provas de que você realmente é. Então, por isso, quebrar um ciclo negativo de confiança exige uma decisão consciente de agir diferente, mesmo que no começo você ainda não sinta aquela segurança toda. Esse é o momento em que pequenos compromissos com você mesma vão fazer toda a diferença. Porque cumprir o que você prometeu para você mesma, por menor que seja a coisa, envia para o seu cérebro a mensagem de que, cara, eu posso contar comigo mesma. E essa repetição é que vira combustível para um ciclo virtuoso, onde cada passo te deixa mais confiante para o próximo, sabe? E, bom, acho que é isso, né? Acho que eu botei todos os tópicos aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloca aqui, por favor. Ou manda lá na minha DM no Instagram, ou manda mensagem aqui nos comentários do Spotify, enfim. Porque quando você percebe que confiança não é algo que simplesmente aparece do nada, mas sim um ciclo que você alimenta todos os dias, cara, começa a ficar claro, sabe? Que ela pode e deve ser treinada. E, cara, eu não tô falando de mudar sua personalidade, mas sim de criar hábitos e experiências que reforcem para o seu cérebro e para a sua energia a ideia de que você pode contar com você mesma, sabe? É como quando a gente vai malhar, sabe? Na academia. Não adianta levantar um peso uma vez e a gente achar que tá pronta. Tipo, o treino é constante, né? Ali que ele vai criando a nossa força, vai criando músculo, enfim. E aí, gente, é que entram também alguns exercícios assim práticos, sabe? Para fortalecer essa nossa musculatura, sabe? Do cérebro. Ou seja, ó, eu criei uma lista aqui para vocês. Primeira, micro vitórias diárias, sabe? Cara, você vai escolher uma ação simples por dia e você vai cumprir. Cara, pode ser beber mais água, pode ser enviar aquela mensagem que você tá evitando, pode ser organizar um pequeno espaço da sua casa. O importante não é o tamanho, mas é a consistência de você dizer que vai fazer e fazer. Segunda coisa da minha listinha aqui, que é reinterpretar o medo. O frio na barriga, gente, não é sinal de perigo, mas é sinal de importância. Então, na próxima vez que você sentir esse frio na barriga, eu quero que você diga para você mesma: isso aqui é uma energia para eu agir, não para me paralisar. Eu quero também que você comece a colocar um autofeedback assim construtivo, sabe? Antes de dormir, eu quero que você pergunte para você, em vez de ficar ali se preocupando, eu quero que você fique, cara, o que eu fiz bem hoje? E aí você vai dizer o que eu posso melhorar amanhã, tá? E aí, só que quando você perguntar o que você pode melhorar amanhã, não é pra ficar numa autocrítica destrutiva, não, né? É tipo, tá, isso aqui eu vou melhorar. Sei lá, depois do almoço eu vou dar uma caminhada, eu não vou, sei lá,
sentar perto daquela pessoa que a energia não é boa, enfim, fazer um auto-feedback construtivo. É construtivo, tá, gente? Principalmente porque é hora de dormir. Se vocês não ouviram ainda o episódio do sono, depois que terminar esse aqui, coloca aí na sua lista para você ouvir, para você que já entendeu qual é a importância da hora de dormir. Então, nada de ficar se autocriticando ali destrutivamente, tá? Outro item aqui da minha lista, expansão gradual da zona de conforto. Eu quero que você introduza aos poucos novas situações e pessoas na sua rotina. Porque cada nova experiência é uma oportunidade de treinar o seu cérebro para lidar com o desconhecido. Como professor, isso é maravilhoso, porque tem sempre um monte de pessoa nova, assim, na nossa vida, né? Então, eu sempre fui, sabe? Eu sempre tive uma expansão gradual, assim, da minha zona de conforto. Porque apesar de parecer muito expansiva, comunicativa, eu sou expansiva e comunicativa. Mas eu tenho um quê de... Eu sou uma tímida que sei socializar, sabe? Ou seja, eu vou expandindo aos poucos ali a minha zona de conforto, né? Porque não é confortável para mim falar com pessoas. Quando eu tô assim online, gente, parece que eu tenho... É a minha zona de conforto. Eu tô na minha casa, eu tô no meu celular, você tá na sua casa, entendeu? Então a gente ainda tem uma distância, mas quando a gente tá ali no cara a cara, naquelas coisas sociais, sabe? Quando tem, assim, uma festa de aniversário que você não conhece ninguém, só o aniversariante, sabe? Essas coisas assim. Eu vou me tirando dessa zona de conforto, sabe? Outra coisa aqui na minha lista para você treinar o seu cérebro. Uma afirmação, gente. Afirmação. Cara, repete pra você diariamente coisas que fazem sentido pra você. Sabe, por exemplo, meu instinto me protege, minha emoção me conecta, minha razão me expande, eu confio em mim, eu confio no meu instinto, eu confio no meu sexto sentido. Sabe, vai falando pra você, vai te dando essa tranquilidade de que o seu corpo sabe o que fazer, sabe? O seu instinto sabe o que fazer, o seu cérebro sabe o que fazer pra te deixar confiante, sabe? E essas práticas, gente, elas parecem simples, né? Mas elas feitas com constância, elas literalmente reprogramam as conexões do seu cérebro. Elas fortalecem o córtex pré-frontal, elas equilibram seu sistema emocional e elas criam um corpo químico que favorece a ação de confiança. E quanto mais você pratica, mais esse estado passa a ser o normal, sabe? E, bom, gente, agora eu acho que eu terminei mesmo. É porque quando eu achei que eu fosse terminar, eu lembrei de mais coisas e falei, acho que eu vou falar mais um pouquinho aqui. Mas se você quer ir mais a fundo, assim, criar mais autoconfiança, não só para tomar decisões, sabe, melhores ou para manifestar mais rápido, mas para transformar mesmo a forma como você se relaciona com o dinheiro, com as pessoas, com o trabalho, com você mesmo, enfim. É isso tudo que eu trabalho no Women's Wealth and Wellbeing, né? Que é o meu clubinho, é um clube de mentalidade, uma escola de mentalidade, de expansão de consciência. E nesse clubinho, eu acho que eu nunca tirei um tempo para falar exatamente o que a gente tem no clubinho, né? O clubinho é feito de mais de 90 audioaulas exclusivas, um grupo de WhatsApp com meu acompanhamento, aulas ao vivo 2 vezes ao mês, ou seja, você vai tirar suas dúvidas diretamente comigo. E, cara, eu fico pensando assim, eu recebo um monte de feedback tão positivo, sabe? Dizendo o quanto vocês sentem que estão crescendo e vocês me ouvem o quê? Uma vez por semana, 30, 20 minutinhos aqui no podcast, né? E eu fico imaginando o que vai acontecer quando você entrar no seu clubinho. No seu não, no meu, no nosso, né? No nosso clubinho. Porque, gente, é literalmente assim, eu falo muito empolgada e com muito orgulho no meu coração, porque é literalmente um caminho mesmo estruturado para você ressignificar sua autoimagem, reprogramar padrões limitantes, ativar sua imaginação criativa, construir uma nova identidade e aquela identidade que sustenta mesmo uma vida próspera, leve, significativa, cheia de propósito. Então é isso, se você tá pronta para assumir o protagonismo da sua vida, ampliar a sua capacidade de receber e de viver com riqueza, com bem-estar, em presença em todos os níveis, eu te convido a se juntar a nós, né? Quando eu falei o seu clubinho, é porque é isso, né? Das minhas alunas, das minhas musas maravilhosas.
E é isso, porque é muito mais do que um curso, é literalmente um caminho para a transformação profunda. Então, eu espero mesmo um dia ter todas vocês aqui que me ouvem nesse espaço mesmo, porque é isso que eu quero, vocês prósperas, maravilhosas, se amando, autoconfiantes. E é isso, muito, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui me ouvindo. Eu amo você e até o próximo episódio!